Apesar de uma resistência inicial, o governo brasileiro liberou recursos para os mais diferentes setores da economia nessa época de pandemia. E isso foi muito importante. E vale destacar os recursos que foram destinados à população que mais precisava. Isso, sem dúvida nenhuma, foi extremamente significativo para que as pessoas pudessem comer, ter o mínimo, o básico atendido. Mas uma questão que ficou pendente, porque vários segmentos tiveram algum suporte do governo federal, foi a questão da agricultura familiar, que é um segmento que a gente fala muito aqui, que é extremamente significativo o trabalho da agricultura familiar na organização, na maneira como a gente vive hoje, porque a agricultura familiar produz 70% da comida que chega na mesa do brasileiro. E a gente tem aquela ideia de que o leite vem da caixinha do mercado, mas ele não vem da caixinha do mercado. O leite vem do trabalho de alguém que acordou às 5 horas da manhã, saiu embaixo de chuva e frio, foi lá tirar o leite da vaca e que foi recolhido e foi para a indústria. E depois ele chegou no mercado. A gente esquece isso. E a agricultura familiar é extremamente importante na produção de alimentos. E foi de uns segmentos que não foi atendido nessa pandemia pelo governo federal. O que é extremamente ruim, porque foi um ano extremamente atípico. Tivemos seca, depois tivemos temporais, depois a pandemia junto. Ou seja, tudo isso impactou também de uma maneira extremamente direta e indiretamente no campo, em quem trabalha na agricultura. Porque a demanda foi reduzida, os alimentos não tinham para onde ser escoados. Muito se entregava nas escolas, em entidades, enfim, na própria cidade, e muito se reduziu disso. E aí não tinha o que se fazer com essa comida. Muito foi fora. E isso é prejuízo para os produtores. Então, a agricultura familiar ficou desassistida. E é uma pena isso, porque ela também tem o seu papel, ela também faz parte da economia, ela também faz parte do sistema produtivo, ela também integra, ela também paga impostos, ela também dá a sua colaboração para a formação da sociedade. Então, eu não sei quando os governantes e as pessoas decidem em deixar de fora este ou aquele segmento, eu não sei qual que é o critério utilizado. Devem pensar assim, não, o cara mora no campo, produz comida, ele tem para comer. Não precisa, mas ele também tem uma pequena indústria, um pequeno negócio que tem prejuízos, que vai necessitar também de um suporte para que ele continue produzindo, para que ele continue investindo, para que ele tenha ânimo de levantar de madrugada e ir lá produzir e colher o alimento que vai ser entregue para a cidade. Então, simplesmente é incompreensível essa limitação dos governos com determinados segmentos. Todos têm que ser atendidos, todos têm importância, a sua importância no que diz respeito à produção, a beneficiamento. E a agricultura familiar não é diferente. Porque está no campo, não importa, não é diferente. Se a gente tem o nosso modelo de vida hoje, urbano, só é possível porque alguém levanta às 5 da manhã para produzir comida para a gente estar aqui. Senão não teria como manter essa sociedade e esse formato de sociedade. É uma pena que isso não tenha acontecido, que esse importante segmento tenha ficado de fora dos planos e dos projetos do governo nessa época de pandemia. É isso aí.